Meus cumprimentos, eu sou o professor Jaime João Pasqualini, titular da disciplina de Direito Empresarial, e nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo programático, falando agora do estabelecimento empresarial. O que seria o estabelecimento empresarial, senão o complexo de bens reunidos pelo empresário para desenvolvimento da sua atividade econômica? Até pouco tempo atrás, antes da vigência do novo Código Civil, o empresário, o comerciante, tinha os seus bens móveis, tinha os seus imóveis, as suas prateleiras, e cada qual tinha o seu tratamento jurídico específico pelo direito civil. O legislador percebeu que o empresário constrói um conjunto de bens que passa a ter um valor jurídico e interessa aos seus credores e ao próprio devedor, evidentemente. De forma que esse conjunto de bens, que compreende os bens móveis, imóveis, as prateleiras, as mercadorias, o local, tudo isso, esse conjunto, se denomina estabelecimento empresarial. E como patrimônio que passa a integrar o acervo de bens do empresário, ele passa a ter um valor jurídico e uma proteção jurídica. De forma que o empresário pode vender as mercadorias, pode vender os bens móveis, mas quando ele resolver vender o seu estabelecimento, ele tem restrições. Por quê? Porque é uma das garantias dos credores. De forma que esses bens, o estabelecimento empresarial, para ser alienado, para ser vendido pelo empresário, ele necessita obedecer algumas regras. A primeira delas, o contrato de venda do estabelecimento. Eu não estou falando a venda das cotas, estou falando a venda do conjunto de bens que é o estabelecimento. Para vendê-lo, o empresário precisa de fazer um contrato escrito, né? Não se admite contrato verbal. Segundo, esse contrato tem que ser arquivado na junta comercial, para valer contra terceiros, e também tem que ser publicado na imprensa. Se o empresário vende o seu estabelecimento e não toma nenhuma dessas providências, ele está violando o direito dos credores e, por conta disso, esse contrato não vale contra terceiros. É como se não existisse. É um grande risco para quem compra, evidentemente, e para quem vende. Para que ele possa vender com plena garantia, ele teria que ter, então, a anuência dos credores. Ou seja, os credores concordarem com essa alienação. Caso contrário, não vale contra os demais. Sem contar que essa alienação de parte do seu patrimônio, ou todo o seu patrimônio, pode implicar numa falência, né? Num crime falimentar, e por conta disso a sua responsabilidade. Eu falei que o estabelecimento compreende os bens móveis, os bens imóveis, as prateleiras e também o ponto. O ponto é aquele local onde ele funciona, onde ele exerce a sua atividade. Para falar do ponto comercial, nós temos que entender que normalmente o empresário tem o seu estabelecimento sobre um imóvel de sua propriedade. Quando se fala em ponto comercial, nós estamos nos referindo àquele empresário que não usa o próprio imóvel, ele aluga um imóvel de terceiro para fazer funcionar a sua atividade. A lei de locações do Brasil, ela regula duas espécies de locação. A residencial, para quem vai apenas residir no imóvel. Mas para quem quer ser comerciante sobre um imóvel de terceiro, nós falamos de locação comercial. Agora, locação empresarial. Quando o empresário aluga um local para exercer a sua atividade, temos que observar que, além de ele ter o direito de usar o imóvel, ele também, e pagar os aluguéis, claro, ele tem um outro direito para quem é empresário, é o chamado direito de inerência. O que significa isso? Se o empresário aluga uma sala comercial e por 5 anos ele está lá pagando aluguel direitinho, ele nasce para ele o direito de inerência, que significa que ele pode pedir na justiça a renovação desse contrato por mais 5 anos, desde que ele esteja com um contrato por 5 anos, renovado anualmente, pode ser, que a atividade esteja a mesma atividade por 3 anos e que ele propõe essa ação 1 ano até 6 meses antes do término do prazo daquele contrato de 5 anos.
é a chamada ação renovatória. Para quem for empresário, né, que tem um contrato de locação por 5 anos, a mesma atividade por pelo menos 3 anos, e exerce esse direito propondo uma ação no interregno, diz a lei, entre 1 ano a 6 meses antes do término do contrato. É o chamado direito de inerência para empresário, certo? Que ocupa um espaço de terceiro por contrato de locação. E professor, e o shopping center? Também funciona assim? Afinal, quem está lá está pagando aluguel. Na verdade, o shopping center tem um contrato de locação muito peculiar. Repare, nos shoppings eles pagam, os inquilinos pagam 13 meses de aluguel, pagam um percentual sobre o faturamento. Existe uma série de regras. Por quê? Porque o shopping center reúne tudo num espaço só. Estacionamento, segurança e tudo mais, praça de alimentação, atrações, publicidade. Enfim, será que o direito de inerência também vale para os inquilinos do shopping center? A jurisprudência tem admitido que sim. Agora nós vamos falar um aspecto muito interessante. Qualquer empresário quer se tornar conhecido perante os seus consumidores, perante os seus clientes. Você não conhece nenhum que queira ficar encolhido, escondido. Todos eles querem se apresentar. E o empresário se apresenta de 4 formas diferentes, 4 formas distintas. A primeira delas é o nome empresarial. É o nome que ele se identifica nos livros, nos alvarás, nas notas fiscais. É o nome empresarial, antiga razão social. A segunda forma dele se apresentar aos seus clientes é aquela placa colocada na frente do seu estabelecimento, chamado título de estabelecimento, o antigo nome fantasia, certo? Então, são 2 formas que eu já falei. O nome empresarial é o nome oficial nos documentos, o título de estabelecimento, que é o local normalmente de bares, pequenos estabelecimentos, botam uma placa lá, que é o título de estabelecimento. A terceira modalidade, mais moderna, mais contemporânea, é o endereço na web, www.ing.com, depois eu vou explicar sobre isso. E a quarta forma que o empresário se apresenta aos seus consumidores é pela marca dos seus produtos ou serviços. Hoje nós vamos falar do nome empresarial. O que é o nome empresarial? Repare, nós ao nascermos e sermos registrados perante o cartório de pessoas naturais, nossos pais dão um nome. Esse é um nome natural, o nome de nascença, o nome que vai nos acompanhar o resto das nossas vidas. Com raríssimas exceções ele pode ser modificado. Exceto, por exemplo, quando você se torna um padre, um bispo, você pode escolher por outro nome. Veja o exemplo do Papa Francisco, né? Jorge Mário Bergoglio é o nome dele. Esse é um nome eclesiástico. Eu estou usando essa expressão eclesiástica porque, além do nome de nascimento, que é Jorge Mário Bergoglio, ele tem um nome eclesiástico que é Papa Francisco. As pessoas, além do nome natural, podem adotar um nome artístico. Como assim? Olha, o Cazuza é um nome artístico. E qual é o nome natural dele, de nascimento? É Agenor de Miranda Araújo Neto, né? Esse é um nome artístico. Quando você faz parte da monarquia, e eu chamo de nome monárquico, você recebe um nome de nascimento. Mas ao longo da tua vida, como herdeiro do trono, você adota outros nomes. Por exemplo, o nome de nascimento de Dom Pedro I era Pedro de Alcântara Francisco Antônio da Silva, uma série de nomes. Esse é o nome natural dele. Porém, ele adotou o nome de Dom Pedro I. É o nome que eu chamo nome monárquico. Quando você nasce, você recebeu o teu nome, mas se você vai se transformar, vai querer ser empresário, você pode adotar outro nome. É o nome empresarial, aquilo que nós chamávamos de razão social, é o nome empresarial. O nome empresarial existem 2 modalidades, ou é firma ou é denominação. Firma, quando tu adota o teu sobrenome, o teu nome, na composição do nome empresarial, tem um nome próprio, Pasqualini, Jurandir, e assim por diante. E quando você não adota um nome próprio, um nome fictício, Aurora Alimentos, ou coisa assim, você está adotando a denominação. Portanto,
Firma é quando tem um nome próprio. E denominação é quando não tem um nome próprio, tem um nome de fantasia ou um nome imaginatório. Quanto à firma ou quanto à denominação, se você escolher ser uma limitada, você tem que botar no final a expressão limitada, né? Abreviada ou por extenso. Sociedade anônima também, EIRELI também e microempresário individual também. Você tem que se identificar que é uma das modalidades de empresa existente. Espero que isso explique a razão da existência do nome empresarial, a antiga razão social. Eu falei que o empresário se apresenta de 4 formas. Falei do nome empresarial, vou falar agora do título de estabelecimento. O que é o título de estabelecimento? O título de estabelecimento é para pequenos negócios, bar da Chica, bar do Pedro, farmácia da esquina. É o nome que se dá àquele local, é o título de estabelecimento, que nós conhecemos por nome fantasia. Não existe mais essa expressão. O Código Civil fala em título de estabelecimento. Não existe um registro específico, né, um cartório específico, e recebe a proteção do Código Civil. De forma que se alguém copiar o título de estabelecimento, você pode obrigá-lo, através do Código Civil, a modificá-lo se você está estabelecido há mais tempo. Alguns títulos de estabelecimento dão aso ou dão origem ao nascimento de uma marca, até de uma franquia, como é o caso do Casa do Pão do Queijo. Lá em Minas havia esse local, esse barzinho com o nome Casa do Pão do Queijo, né? Era um título de estabelecimento. O cidadão registrou no INPI como marca e criou a franquia Casa do Pão do Queijo. Por último, eu vou falar do endereço na web. Uma das formas mais modernas, mais contemporâneas do empresário se divulgar para que os seus clientes, os seus propensos consumidores conheçam é através das redes sociais, através do endereço na web. Portanto, o empresário divulga www.jairepasqualini.com.br. Se eu tiver um estabelecimento com esse nome, eu vou botar o com comércio no final. Se eu for uma indústria, eu vou botar o IND. No caso da unidade, por exemplo, que é um estabelecimento de educação, tem www.unidade.edu, educação.br. É uma das formas pelas quais o empresário divulga o seu estabelecimento junto à rede mundial de computadores. E encerramos assim esse primeiro capítulo, para depois nós falarmos das marcas.